Olá, maravilhosa! Que delícia estar com você aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Como você tem passado? Me conta, como você tem enfrentado todos os desafios? Ou também como você tem recebido os privilégios, as bênçãos do Senhor? Você sabia que é muito bom celebrar os micros resultados que você tem na sua vida? Nossa, Lígia, como assim os micros resultados? Seja lá uma semana que você venceu em alguma área, ou você foi abençoado em alguma área, ou algo de muito bom te aconteceu, celebre. Nós celebrando, nós mudamos a nossa química neural, nossa farmácia química interna. E além de tudo, tudo aquilo de bom, de abençoado que eu falo, isso volta para mim em dobro, sabia? Porque a lei da semeadura está escrito na Bíblia. E hoje o nosso programa está um programa muito especial com o tema Uma Mulher Determinada. A nossa convidada tem uma história de superação, uma história de vida, mas eu vou apresentar ela depois do intervalo. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui um momento de pensamento, vamos juntas viajar nesse tema. Bora lá? Aperta o cinto, abra sua Bíblia e deixa já sua água do lado. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20:17, que diz assim: tome suas posições, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor lhes dará. Nessa jornada da vida, você vai querer desistir. Talvez desistir de você mesma, desistir talvez de um casamento, desistir talvez de um curso que você iniciou, de repente uma faculdade que você começou e você pensa, tô velha demais para isso. Talvez desistir de uma vida saudável, uma atividade física que você prometeu lá no começo do ano, lembra aquela promessa que você fez, vou ser mais saudável esse ano, e você fala, eu vou desistir. Chega um momento na vida de todo mundo em que se deseja apenas deitar e parar. Deitar e parar de lutar, deitar e parar de ser posicionada para a conquista. O que separa aqueles que vacilam e fracassam do que os que experimentam a vitória é a capacidade de se reerguer. Eu sempre digo nas minhas redes sociais, e eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você me seguir lá, que não importa o quanto você cai, mas sim o quanto você se levanta. Sim, a vida muitas vezes vai pegar e nos jogar no tatame, ou vai ralar a cara no asfalto, como eu digo isso, parece pesado isso, né? Situações bem adversas vêm para nos tirar do eixo. Aliás, hoje é uma data muito, muito especial. E eu estou aqui me perguntando por que eu estou tão contemplativa, porque hoje tem uma celebração na minha casa, na minha família, muito forte. Mas essa situação lá no início foi como isso eu te falei, como se a gente estivesse no ringue e a gente caísse de cara no tatame. Mas o que determina é se você vai levantar. E não é só se vai levantar, mas como você vai levantar. E com a nossa convidada nós vamos aprender muito sobre isso. Há muitas batalhas que são vencidas simplesmente por você durar mais que o inimigo. Talvez você pense que as batalhas têm que ser vencidas de imediato, sabe, no automático, mas não é. As batalhas, muitas delas, é de tanto você persistir, você ter mais resiliência, você ser mais determinada do que o inimigo. Todas nós seremos derrubadas um dia. E deixa eu só salientar uma coisa para você. A nossa luta aqui nessa terra não é contra pessoas, mas contra a carne e principados e potestades. Se você pensa que milita contra alguma pessoa, você está enganada, minha linda. Deixa eu te falar, alinhe o seu foco. A nossa luta aqui é contra seres ainda mais celestiais, é uma batalha espiritual, não é aqui carnal. Mas é o meu marido, é que você não conhece a benção que é meu marido, você não sabe como são os meus filhos. Existem coisas atuando ali na vida deles. Então, não leve isso para o pessoal. Abra os seus olhos espirituais para que você possa ver além.
Você não pode impedir isso, que são as batalhas, ou impedir de ser derrubada, mas é você quem decide se voltará a colocar-se de pé. Muitas vezes o Senhor nos ajuda e coloca pessoas no nosso caminho para estender a mão. Só que se você vai acessar isso, é uma decisão sua. Alguma situação pode acontecer na sua vida e você pedir muito para Deus, Senhor me ajuda, Senhor me socorre, Senhor manda o socorro. Mas muitas vezes Ele mandou já e você ainda não conseguiu identificar que isso é o socorro. E você só vai acessar esse socorro se você quiser. Nossa, Lígia, que pesado isso, é verdade. E não é para pôr mais sofrimento em você, mas para abrir os teus olhos, minha amiga. Eu e você passamos por tudo isso, todas nós passamos. Existem situações que vão nos colocar para baixo, vão nos colocar no chão. Mas quando o Senhor manda, envia alguém, envia anjos, envia pessoas para nos ajudar, a decisão é só minha, que estou caída, se vou levantar ou não. Determine-se a perseverar na fé, mesmo quando não se sentir forte. E deixa eu te falar, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Na sua fraqueza, que superabunda a graça, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Então você fala assim, só vou me erguer quando eu me sentir forte. Ei, querida, deixa eu te falar, não é na sua força. Você já é uma mulher empoderada, mas esse poder todo que nós temos é o poder do Espírito Santo que está aí. Só que ele é tão educado, ele é tão maravilhoso, que ele fica só esperando o livre-arbítrio, a sua escolha de se levantar. Seus sentimentos vão limitá-la, porque você não sabe de fato do que é capaz, até se apresentar para o serviço. Já aconteceu com você? De você precisar ter um posicionamento, ou de você precisar correr, ou de você precisar fazer uma coisa e não tinha por onde fugir. Você tinha que enfrentar isso e você fala, e não é que eu consegui? Mas como é que eu não sei nem como eu passei por isso. Lígia, eu nem sei como eu superei isso. Eu vou te falar, essa força toda já estava dentro de você. O Espírito Santo, ele está aí de fácil acesso, só que você só vai descobrir se você usar. E quantos segredos, quanta força tem dentro aí de você que você não descobriu ainda. Minha linda, esse programa que chama Uma Mulher Determinada é para te sacudir aí nesse sofá, tá se sentindo sacudido aí? Para você levantar e descobrir quais são as forças que Deus já colocou em você. Enquanto permanecermos firmes, nosso Senhor luta por nós. Você só tem que continuar, você só tem que permanecer. Vai ser desafiador. Quando é que começamos a imaginar poder haver vitória sem batalha? Você às vezes quer um milagre, não quer? Senhor, faça um milagre em mim. Existem até várias canções que falam sobre isso. E para haver um milagre, tem que haver a luta. Senhor, eu quero a vitória. E para se ter a vitória, tem que se passar pela prova. Não tem como ter vitória se você não entrou na luta. E a vida, minha querida, deixa eu te falar, tem de bom ânimo. O Senhor nos disse, Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Por que será que Ele deu esse recado para nós? Porque nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações. Mas se nós estamos posicionadas, o Senhor milita, o Senhor luta por nós, amém? Existe uma batalha da qual você continua recuando? É uma pergunta que eu quero te fazer. Tem alguma coisa que você anda com muito medo, se sentindo incapaz? Eu não mereço ter esta família. Não, eu não vou lutar pelos meus filhos, não vou lutar por mim, não vou lutar pela minha saúde. Eu não vou lutar pela minha autoestima porque eu me sinto ninguém. Eu me sinto muito pequenininha. Qual é o desafio que você tem recuado? Hoje, nesse programa, eu quero te dizer, minha linda, para de recuar. Bora avançar. Uma mulher determinada é aquela que avança mesmo apesar da dor, mesmo apesar de ter caído. Caiu, sacode a poeira e continue a corrida.
Existe um terreno espiritual do qual você se afastou porque você teve medo? Tem algum território, algum terreno, alguma área que você parou de orar? Será que é o seu casamento? Será que é a sua casa própria que tanto você quer ter? Será que é o seu negócio, o seu empreendimento? Deus a está chamando de volta à posição. Qual posição, Lígia? Posição de filha amada de Deus. Posição daquela empoderada. Empoderada pelo Espírito Santo, que vai te fazer levantar e correr, avançar, porque o seu Pai está te dando todas as forças necessárias. Aquele que lhe prometeu é fiel para cumprir as promessas. Deus é forte e Ele a quer forte. Se Deus é forte, você é forte, mulher. Ah, Lígia, não é não, é sim, porque você é filha dele. Todas as características do nosso Deus está em você, habita em você. Então, minha linda, vamos juntas. Ele revelará a força divina a você para que possa revelá-la por meio de você. Quando estiver cansada, quando quiser parar, lembre-se do que ele diz em 2 Crônicas 20:17. Presta atenção. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Depois desse recado de Deus para o seu coração, ele só fala: levante-se, levanta dessa cama, levanta desse sofá. Eu não quero minimizar a sua dor, jamais, jamais. Não é olhar para a sua dor e falar: isso não é nada, bora lá, não é isso. Mas é olhar para aquele que cura a sua dor. Quando eu olho para aquele que cura a sua dor fica pequena. Não é desprezando, mas é simplesmente potencializando a cura. Deu para entender? Você guarda essa palavra com o coração aí? Não fica assim de bico? Porque aqui, como eu sempre digo, não é Lojas Marisas, mas é de mulher para mulher que a gente fala. É um chamado para uma mulher determinada, não menina determinada. E olha, as nossas filhas meninas nos ensinam tanto, não é? Quando quer uma coisa, ela não larga. Pede de manhã, pede tarde, pede noite, até a hora que essas meninas conseguem aquilo de que tanto elas pediram. E por que nós vamos desistir? O Senhor luta por nós. Algumas vezes a vitória chega a ser meramente continuarmos a nos apresentar. E aí às vezes você pensa que tem que fazer acontecer, virar de ponta cabeça. Não, é só se apresentar a Ele e dizer: Jesus, eis-me aqui. Senhor, eis aqui a minha casa, eis aqui a minha família, eis aqui este programa, Senhor. E eu coloco nas tuas mãos. Às vezes me sinto cansada, às vezes me sinto até que eu caí. Mas o Senhor te diz: eu te ajudo. Vencemos à medida que continuamos amando, doando, servindo e aprendendo. Existem coisas na vida da gente que você pode virar e dizer assim: ah, eu também não vou ajudar mais. Do que adianta servir as pessoas se só coisa ruim acontece comigo? Se vocês pensam algo parecido ou pensam assim, saiba que esse pensamento é um pensamento sabotador. Um pensamento que te limita a caminhar. Então jogue fora, lance fora. Não, Lígia, mas o pensamento nasceu aqui dentro de mim. Não, deixa eu te falar. O pensamento você tem como controlar. Falar: ei, esse pensamento ele pode até vir voar, mas ele não vai fazer morada. Ele pode até vir como uma sugestão, mas ele não vai entrar aqui na minha mente e fazer ninho. Quais são os pensamentos que você tem tido? E o Senhor te traz para este programa, para te dizer: purifique os seus pensamentos, leve sua mente cativa ao Senhor Jesus. Se você não sabe como fazer isso, a Bíblia é um excelente manual para que você possa viver essa vida abundante que Deus nos dá. Outras batalhas são vencidas na música, sabia? Você gosta de música? Você gosta de canção? Você gosta disso? Então aproveita, liga o som,
vai cuidar da sua casa, arruma a mesa posta já cantando, dançando, vai limpar a sua casa celebrando, deixe a alegria entrar no seu lar, a começar do seu lar físico, a começar do seu lar emocional, nas emoções, e troque toda a atmosfera em nome de Jesus. Quando cantamos a palavra de Deus, estamos cantando uma espada do Espírito. A música, ela é uma arma forte de guerra. Quando oramos as promessas divinas, estamos cantando uma oração. E quais são as promessas? Lígia, onde eu vejo as promessas de Deus para mim? Primeiro, na Bíblia. Ali estão as promessas. Quer uma maravilhosa que eu me baseio sempre? É Jeremias 29:11. Dá uma olhada. É uma promessa maravilhosa. As outras promessas, traga à sua memória aquilo que Deus já te falou sobre várias coisas. E você vai ver que a sua vida vai se tornar mais leve. Algumas batalhas são vencidas em silêncio e rendição a Ele. Tem coisas que Ele vai falar para você, ó, silêncio. Mas não precisa falar nada. Eu já estou pelejando por você. Eu já estou lutando por você. Existem algumas batalhas que você vai vencer rendida. E o que é render? É entregar. Entregar minha casa, entregar minha família. E nesse programa Guardiãs do Lar, nós entregamos a nossa casa, a nossa família ao Senhor Jesus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. Lígia, mas os meus filhos têm feito escolhas erradas, tortuosas. Calma, continue rendendo eles ao Senhor Jesus e o milagre vai vir. A batalha você vai vencer em nome de Jesus. Estamos tão confiantes de que Deus é bom e de que faz o bem, que simplesmente sorrimos com confiança, sabendo que Ele dá conta quando saímos na força dEle. Podemos enfrentar qualquer coisa que a vida atire em nós. Por exemplo, desânimo, podemos enfrentar a exaustão, podemos enfrentar a oposição direta, porque o Senhor nos sustenta. Pega essa promessa que Ele te sustenta. E para finalizar, é-nos dito, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu a fortalecerei e a ajudarei. Eu a segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Amém, maravilhosa. Então, uma mulher determinada, ela é aquela que toma posse, que acessa a promessa de Deus e faz dessa promessa uma prática. Faz sentido para você? Não gosto de ficar falando aqui sozinha, hein? Então comenta comigo lá no canal do YouTube, manda uma mensagem aqui para a TV, que eles encaminham para mim. Ou vai lá nas minhas redes sociais. É muito bom saber se está fazendo sentido para você. Mas agora chegou a hora da gente tomar a nossa água, nos refrescarmos depois dessa palavra maravilhosa. Mas é só tomar um gole que a gente já volta com a nossa convidada muito especial. Te espero! Voltamos então, maravilhosas, com a convidada linda. Ela é linda. Ela tem as mãos de fada. Como é que eu sei disso, meu amor? Porque as injeções dela não dói. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa medrosa para injeção. Mas ela veio com toda a doçura, com toda a delicadeza dela. Olha, eu vou fazer esse procedimento, mas ele vai ser suave. Aquela que cuida de mim, a minha biomédica, Aline Rodrigues ou Aline Silva. Fique à vontade, como quiser, né, ser chamada. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. E é bom trazer mulheres determinadas. E eu sei que você é uma. Por toda a sua história, mas eu não quero ficar só comigo essa história, né? Eu quero que você conte aí para as meninas como que
o que aconteceu. E você estava aqui, a Aline ouviu, as nossas convidadas, deixa eu só dar um spoiler dos bastidores. Elas sempre sentam na mesa e me ouvem antes. Estou gravando e falando, elas estão aqui olhando para mim. E você ouviu o que eu falei antes. Até perguntei se era combinado, né? É. Se você tinha combinado isso daí antes. E faz sentido para você? Total sentido. Aline, conta pra gente. Por que faz sentido essa palavra antes? Principalmente porque não há vitória sem você lutar, né? Não há vitória sem luta. E apesar dos meus 34 anos, eu já vivi muita coisa. Uau. Já passei por grandes experiências, inclusive experiência de enterrar filhos. Meu Deus. Então, assim, não existe realmente uma vitória, uma luta, não existe um troféu, né? O troféu a gente vai ganhar quando chegarmos ao céu. E a nossa luta aqui, ela é diária. Sim. E conta pra mim, como que é essa experiência? Assim, a mais dolorida da sua vida, eu acredito que tenha sido os filhos? Sim. É. Eu tive uma gestação onde eu cheguei próximo ao 7º mês. Já com aquele barrigão. Barrigão e, assim, já começamos, né? Eu e o meu esposo, nós já começamos a organizar todo o quarto. Nós temos a Laura tem 7 anos. Sim. Ela estava com 2 aninhos quando tudo aconteceu. Nessa situação, é muito incrível que até num grande problema, o Senhor cuida de nós, né? Cuida ali. Ele cuida dos detalhes até no nosso maior pesadelo. Ele está ali, a gente precisa entender e identificar o cuidado dele. Sim. E a gente saiu para poder comprar as coisas do quartinho, né? É o Gustavo e o Guilherme. Eram meninos? Gustavo e Guilherme, registrados, inclusive. Uau. E não deu certo. Nós já tínhamos o hábito de comprar numa determinada loja de criança. A gente esvaziou o quarto que seria deles. Tudo que eu ia comprar pela internet... Dava errado? Dava errado. Sério? O meu cartão simplesmente não ia, mesmo com o limite. Nem o meu, nem o do meu esposo. E eu preferi não insistir. E num determinado dia a gente saiu para comprar as coisas, né? Porque já estava no 7º mês e precisava organizar. Porque gemelar pode acontecer de nascer antes. É algo comum. Sim. E você já tem uma menina, uma linda menina. A Laura. A Laura. Beijo, Laura, da tia Lígia. E nós saímos para poder comprar o berço, o guarda-roupa. E quando a gente chegou na loja, estava fechada. Uma loja que, né, deveria estar aberta, a gente já tinha um hábito de ir nela e ela estava fechada aquele dia. Então, meu esposo falou, então a gente vai numa outra loja, não tem problema. Paramos o carro para abastecer. O carro simplesmente desligou. Meu Deus, Aline. O carro desligou, o seguro foi até a gente para poder socorrer e falou que não conseguia identificar o porquê o carro tinha desligado. Uma pecinha soltou, só que ele não conseguiu explicar o porquê aquilo soltou. Sim. Até porque as revisões sempre estão em dia. Sim. Aquilo, para mim, já me despertou algo. A antena da mulher, eu digo que a mulher ela tem um 6º sentido que chama Espírito Santo, né? Aí fica sempre a anteninha ligada. E aí você já, peraí, não consigo comprar uma roupa para essas crianças. E aí? Não consigo comprar o berço. Não. Então, ele falou assim para mim, vamos então a outra loja? Aí eu falei para ele, não. Arrumou o carro, eu falei, não, nós não vamos. Eu sinto que não é pra gente ir, então a gente vai aguardar. Isso foi 5 dias antes do evento. Daí, depois de 5 dias, eu comecei a ter um sangramento. Fui para o pronto-socorro na madrugada, a médica me liberou, disse que não era nada. Resumindo, tá? Permaneci em repouso em casa, só que no final do dia, meu tio missionário ficou sabendo que eu estava internada, mas eu não estava internada. Então, ele foi para minha casa passar o dia comigo. Nesse momento, ele falou, estou indo embora. Eu falei para ele, não vai não, fica mais 2 minutos, preciso de você. Ele falou para mim, eu estou aqui para o que você precisar. Nesse momento, eu apertei a mão dele, como se a minha bolsa tivesse estourado. E eu comecei a perder muito sangue, fui até o banheiro. Na hora, sim, com ele? Na hora, Uau, com ele. E ele tinha que estar lá. Era o momento dele de estar lá comigo. Hoje, meu tio ele foi recolhido por Deus. Mas aquele momento que ele estava no Brasil, era o momento que eu precisava dele. Ele morava onde? No México. No México. Ele morou em vários países, Ele é missionário, missionário, né? Você falou. E ele foi comigo até o hospital, junto com a minha mãe. Quando chegou no hospital, desde a pessoa que veio recepcionar a gente até o médico, conheciam o meu tio.
Sério, Aline? Por ele sempre estar lá orando pelas pessoas. Então, assim, o acesso ao médico para mim foi muito fácil. Muito rápido também. Até nisso Deus cuidou de mim. Sim. Até nisso. A enfermeira-chefe, eu tinha feito uma pós-graduação com ela. Eu escutei a voz dela, chamei pelo nome e ela, opa, quem me chama? E ela, não acredito que você está aqui. E ela era chefe. Então, assim, eu tive todo um cuidado. Deus cuidou de mim. Sim. E isso eu fiquei por 72 horas em trabalho de parto. Fiquei 5 dias internada e 72 horas em trabalho de parto. Dentro dessas 72 horas, eu sempre pedia para que Deus me recolhesse e que deixasse as crianças viverem. Mas por que 72 horas? Porque eles tentavam segurar o máximo neném. possível. E aí havia aquela informação de morte, então... Ou, Não, eles estavam vivos na minha barriga. Mas por que você falava isso? Recolhe eu ou recolhe ele? Porque quando comecei a entrar em trabalho de parto, eu comecei a ter aquelas cólicas. Muita dor. O sangramento não Entendi. cessou, saíam placas, né, de sangue. Então, eu já sabia que já estava se encaminhando para um trabalho parto. prematuro, né, um parto prematuro. E as chances deles eram mínimas. Entendi. Pela prematuridade extrema. Por ser gemelar, antes do 7º mês é alto risco, porque a formação de 2 demora um pouquinho mais. Ah, tá. Não é igual de um único filho. Não é igual. E nisso a minha vida também já estava em risco, né? Em risco de morte. E você sabia? Sabia. Por quê? Primeiro por ser da área da saúde, ser profissional da área da saúde, por ter acesso à enfermeira que é minha colega. Entendi. Então, assim, era uma comunicação, os médicos não mentiam para mim. E eu escutava, né? Eu escutava bastante coisa. E nessas 72 horas eu insisti muito para que o Senhor me levasse e que deixasse as crianças sobreviverem. E eu não pensava no restante, como seria a vida do meu esposo, da minha filha, sem a minha presença. Só pensava neles. Infelizmente, eu não conseguia pensar no restante. E foi uma gestação que você queria ou eles vieram por Eu uma queria, casa? antes de eu saber que era gêmeos. Antes de fazer o exame e saber que era gêmeos, dentro de mim eu já sabia que era gêmeos e eu já anunciava que eu estava grávida de gêmeos. Meu Deus, Aline. Eu já sabia do meu propósito, mas eu não sabia que ele terminaria assim. E nas 72 horas, quando eu pedia para o Senhor me recolher e não levar eles, no momento que eu não aguentava mais, não tinha mais força, eu falei para Deus assim, eu nunca vou esquecer. Senhor, se não é a tua vontade que a situação não ocorra da forma que eu quero, faça o que o Senhor quer, mas faça agora. Ainda exigi de Deus, né? Uau. Eu ainda exigi do Senhor, mas Ele entendeu minha limitação. Eu fechei a boca, a minha bolsa rompeu. Aí eu entrei em trabalho de parto. E tudo aconteceu. Aline, na minha cabeça, leiga. Então começou o sangue, aquilo não era bolsa ainda? Não era bolsa ainda. Era um sangramento que até hoje a gente não sabe de onde veio. Entendi. E eles estavam bem, apesar de todo o sangramento, eles estavam bem. Tinha líquido para eles, estava tudo certo. Entendi. Porém, esse sangramento a gente não conseguiu. Não sabia de onde que ia. Não. Entendi. Não foi placenta, né? Geralmente a placenta se Isso. descola, eu não tive descolamento de placenta. Fiz todos os exames depois, estava tudo ok. Realmente foi o que era o propósito de Deus. Eu não chamo de fatalidade, eu chamo de propósito, porque isso me amadureceu de uma maneira extraordinária. Aí a gente vai falar, que eu vou te perguntar quais foram os aprendizados, né? E daí, depois que aí você foi internada, a bolsa estourou e você entrou em trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto. Mas não foi normal? Foi cesárea. Cesárea, né? Porque Foi cesárea. 2... Na verdade, Lígia, no momento em que me colocaram para fazer a cesárea, a médica anterior tentava um método natural, mesmo dizendo que não era possível, porque um dos nenéns estava atravessado. Uau! E mesmo assim ela falou que não. Que ia tentar. Aí a médica que me internou trocou de plantão e falou, não acredito que você ainda está aqui. A gente precisa fazer o seu parto. Foi quando tudo já estava acontecendo. Aí ela falou para o meu esposo que tentaria salvar a minha vida, mas que não saberia se era possível, porque eu já tinha perdido muito sangue, já tinha passado dos limites. E você sentiu o que no seu corpo? Assim, canseira, você dormia? Inacreditavelmente, eu me senti forte. É mesmo? Quem me olhava não acreditava nem que era eu, porque realmente eu emagreci muito. Um momento de definhar mesmo, mas eu estava forte por eles. Então, eu não posso dizer que eu nem sentia dor. Eu senti dor depois, nas 72 horas. Uau. Mas eu tentava me controlar, porque eu não queria que me levassem para o parto. Entendi. E
Aí a médica foi fazer o parto, explicou para o meu marido que o método da cesárea, eu não poderia mais ter filhos, porque ela não sabia nem o que ela ia encontrar lá. E o corte seria diferente. Como? Porque geralmente Seria daquele jeito antigo que pegava a parte do umbigo e para descia, baixo. exatamente. Aí ele falou, tudo bem, o importante é tentar salvar minha esposa. Quando ela iniciou o processo de corte, um médico entrou e disse, para o que vocês estão fazendo. Tipo assim, novela mexicana mesmo. E eu fiquei assustada Ele também. México entrou no centro cirúrgico. Exatamente. Ele falou, para o que vocês estão fazendo. E as médicas imediatamente pararam. Aí ele falou, assim não. Depois eu descobri que ele era o médico diretor do hospital. Uau. E ele conseguiu retornar de uma viagem que ele estava. Então ele chegou no momento da minha cirurgia. E se cortasse você assim? E aí foi uma cesárea do método tradicional, né, de hoje. E todos os meus órgãos permaneceram, não tive perca de nada. Porque se corta assim, perde órgão? Ela falou que eu não poderia mais me engravidar. Até Entendi. porque tinha medo de eu perder também o útero, né? Entendi. Mas tudo estava intacto. Uau. Tudo estava certinho lá dentro. E aí abriu, fez no método normal, as crianças nasceram. Nasceram, Você teve hemorragia? tive bastante hemorragia. Uhum. Um bebezinho ficou vivo por umas 8 horas, 8 a 9 horas. Uau. Veio falecer no mesmo dia. E o outro ficou vivo por 5 dias. 5 dias. 5 dias ele lutou. Só que eu entreguei ele para Deus também. E como foi isso? Conta pra mim. O primeiro bebê é inacreditável, né? Uhum. Mas eu senti a hora que ele estava partindo, Uau. porque eu estava retornando da anestesia e eu consegui levantar. Inacreditavelmente fraca, eu consegui levantar porque eu precisava ir até ele. E eu percebi que não queriam me levar nem de cadeira de roda, então ali eu já entendi. O segundo bebê, eu visitei ele no período da manhã e eu falei para o meu esposo se despedir dele e falar que ele tinha um pai, porque eu sabia que naquele dia o Senhor iria recolher ele. E eu direcionei ele a Deus, eu falei para ele que ele se sentia livre, que ele podia encontrar com Deus. Meu Deus. E que ele foi amado, que ele teve um pai e que ele teve uma mãe, mas ele podia encontrar o irmãozinho dele se esse fosse a vontade do Senhor. Sabemos que continua dormindo, Sim. mas o nosso coração é confortável sentir isso, Sim. né? E nesse momento, a gente foi para casa, meu esposo se despediu, chorou muito, Ele e eu me fez mantive isso? forte. Ele fez? Ele se despediu. Ele não falou para com isso, Aline? Não, ele nunca falou isso para mim. É. E na hora que ele falou com o Gustavo, que foi o neném que morreu depois, o Gustavo estava olhando para o lado, quando a gente começou a falar, ele virou o rostinho Oh, meu Deus. para o lado que nós estávamos. Então, assim, a gente sabia que estava tudo formado, porém o pulmãozinho não deu tempo de amadurecer, né? Conforme a gente fala Sim. leigamente. É, leigamente mesmo. Obrigada por dizer assim, porque assim eu entendo. Daí, a gente foi para casa. Uhum. Depois de umas 6 horas aproximadamente, eu simplesmente caí de joelho, sem entender o porquê. Naquele momento, eu agradeci a Deus, porque eu sabia, não foi fraqueza, porque eu caí de joelhos, porque eu sabia que naquele momento o Senhor estava recolhendo o Gustavo. Não passou 10 minutos, meu celular tocou, pedindo para eu ir para o hospital. Aí eu já sabia também. O Senhor havia recolhido também o Gustavo. Uau, Aline. Meu Deus. Que história. Você chegou no hospital. Como funciona esse processo? Você fica tranquila para falar isso? Fico. Eu creio que o Senhor, Ele cuida de mim. Eu passei por um momento do meu luto. Uau. Hoje eu consigo falar e ajudar muitas pessoas. Sim, eu acredito nisso. E chegou lá no hospital, ele já estava arrumadinho para enterrar? Teve enterro? Como foi? Teve enterro dos dois. Isso faz quanto tempo, Aline? 5 anos. 5 anos. Fará agora em julho. Aham. Teve todo o processo. O primeiro foi enterrado. Quem cuidou de tudo foi a minha mãe. E o segundo também. A única coisa que eu pedi que fosse enterrado com a mesma roupa, né, uma roupa igual, porque são gêmeos, e que fosse enterrado com roupa de frio. Porque na minha cabeça, né, você entende tudo, só que eu, como Sim, mãe, emocionalmente. Eles eu vão sou estar mãe. quentinho. A minha preocupação era do frio, porque Uau. julho desse ano estava muito frio. Uau. Em São Paulo, né, que você Sim. morava, é uma região muito mais fria do que a região aqui do Vale. Ainda mais fundo do Vale, onde nós estamos, é a região muito mais quente que São Bernardo. Sim, que isso? São Bernardo do Campo. Uau.
E como foi depois? Porque até então você está naquela, né, naquele calor dos movimentos, da situação. E como foi o pós depois? Chegou em casa? Bom, primeira coisa, Você ficou inchada? Fiquei, fiquei. Porque Eu fiquei de licença maternidade, os 4 meses. A empresa me deu mais um mês de férias. Uau, que bom. Isso eu não posso reclamar, eles foram bem compreensíveis, foram no meu ritmo. E durante a licença maternidade eu me permiti. Porém, foi oferecido que eu tomasse antidepressivo. Ah, sim. E como eu trabalhava com a médica que me acompanhou, eu fui ter uma conversa franca com ela. Inclusive, ela sentiu muita fé. Isso me ajudou muito. Sim. A primeira médica me colocou um monte de remédio e aquilo não me fez bem. Ela não. Ela pediu para que eu não tomasse, que eu vivesse o meu luto e que eu me apegasse a Deus. Que ela também estava fazendo o mesmo por mim. E isso eu fiz. Eu não consegui ir para a igreja imediatamente, por estar muito fraca e por também não conseguir, na minha cabeça, encarar Deus. Eu tive esse momento. Sim, eu entendo. E eu lembro que uma vizinha minha do prédio falou: você gosta tanto de ir para a igreja, você gosta tanto, você faz tanta coisa, não deixe de ir, eu vou com você. Ela nunca nem tinha ido para a igreja. E ela falou: eu vou com você. Quando eu entrei na igreja que eu fui, o pastor não me conhecia, não sabia da minha história. Quando você tirou a força para sair de casa? Quando eu tirei a força. E a primeira igreja que eu entrei foi em São Bernardo, né? Depois eu não quis ir na que eu frequentava, porque eu ainda não estava disposta a encarar as pessoas. Assim, todo mundo, aquela coisa, né? Porque eu fortalecia as pessoas. Não as pessoas me fortaleciam. Entendi. É estranho falar isso, mas é verdade. E mesmo assim, você estava vivendo luto? Quando tinha esse movimento de você ser a forte para levar uma palavra para alguém? Era viver o luto mesmo assim? Você sente isso? Sim. Eu não queria que ninguém questionasse Deus. Ok. Eu não queria que ninguém falasse assim: se você fizesse isso, se não existia o se para mim. As coisas aconteceram conforme era determinado. Entendi. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Uau. Tanto que a pessoa mais difícil que eu tive para encarar foi meu pai. Porque acho que pai é proteção, né? É. A pessoa mais difícil que eu tive de ver, que eu não queria ver, na verdade, era o meu pai. Porque eu não sabia o que ele ia falar. E quando ele entrou no quarto, ainda internada, olhou para mim e falou assim: olha, só tenho uma coisa para te falar. Mulher, elas engravidam, muitas vezes usuárias de droga, e elas mantêm a gravidez. Quantas mulheres, né, no norte do nosso país carregam baldes e baldes de água pesado e mantêm a gravidez? Você não fez nada errado, a culpa não é sua. Uau. Aquilo para mim eu carrego até hoje. Nossa. E aí, depois do intervalo, porque a gente tem que tomar uma água, que a emoção está florando e as lágrimas querendo descer, que bom que chegou o intervalo, você vai ficar sabendo qual foi a resposta da Aline para o pai dela. Tá bom? Então corre, toma uma água e vem, que a gente está aqui por você também. Bora lá? E aí, meninas, voltamos. Tá emocionada aí? Porque aqui é entre lágrimas e água, para se hidratar. Nós vamos voltar com a história. Então, você que acompanhou no nosso bloco anterior um pouco dessa história, vamos continuar. Aline, e aí? Seu pai disse isso e eu entendo a dor dele como pai falando para uma filha. Qual foi a sua resposta? Para mim foi um alívio escutar dele aquilo. Foi um alívio mesmo. Eu não estava atrás de respostas, mas eu precisava, no meu subconsciente, saber também que eu fiz o que foi possível. Porque havia uma questão de eu sou culpada, não tive condições de segurar? Exatamente. Uau. Exatamente, era isso mesmo. Aí, depois, onde foi o porquê que eu não deixei entrar. O cis da vida, eu não permito isso. Sim, e aquela fala, primeiro, vem um pensamento, ele pode até vir. Pode Os vir. pensamentos ruins, pode vir, querer voar na nossa mente, né? Querer voar na nossa cabeça. Mas se ele vai fazer morada ou ninho, aí a decisão é sua, é minha. E como aconteceu de você não deixar ele fazer morada ali? Primeiro que
como eu já te disse, e eu gosto de ressaltar isso várias vezes, Aham. eu acredito no propósito do Senhor na vida de cada pessoa. Uau. E todos eles que chegam a mim por algum motivo. Eu Sim. acredito nisso. Essa é a minha determinação. Aham. Então eu não deixo isso fazer morada na minha cabeça. Eu decidi que eu não queria. Eu sei que existem casos que a pessoa precisa de uma medicação e eu quero deixar isso claro. Sim. Mas eu determinei para mim que eu não queria ter depressão. Eu determinei que isso não deixaria isso morar em mim. Por muitas vezes eu relutei, né? Uau. Mãe. Aí eu olhava a minha filha Laura, entendi o propósito. Ela precisa de mim, o meu esposo precisa de mim. Você entende o propósito de lutar. De lutar, Uau. de não desistir. Tanto que muitas vezes eu quis parar. E quando eu quis parar, muitos me chamaram de louco, inclusive. Nossa, ela é muito louca. Porque em vez... Eu estava na minha licença maternidade, eu passava o tempo inteiro na minha casa e aquilo, né, a mente vazia, não faz bem. Não. O que eu fiz? Fui para minha segunda pós-graduação, e meio à minha dor. E muitas vezes... Então foi uma fuga. Foi uma fuga. Eu precisava me ocupar. E me ocupar de uma maneira que me trouxesse um crescimento. Sim. Inteligente. Exatamente. Que eu pudesse contribuir na vida de alguém. Uau. Foi onde eu fui fazer a biomedicina estética. Foi a minha segunda pós-graduação. Eu sei que talvez isso seja até espantoso para minha família quando forem assistir isso. Mas já aconteceu de eu sair mais cedo da aula e ficar dentro do carro no estacionamento chorando por aproximadamente 2 horas. Eu descarregava aquilo, eu saía do carro, aquela postura da Mulher Maravilha. Sim. Muda a química neural, cientificamente eu chorava o que comprovado. eu tinha para chorar, para não chorar na frente da minha filha. Subia, muitas vezes eu corria do elevador quando tinha alguém para não me verem com a cara de choro, me recompunha, né? Ia para casa, ia me recuperando. E isso eu fui fazendo, né? E me apegando a Deus, e pedindo para que Ele entrasse no meu coração e que Ele me ensinasse. Uau. E a minha história ainda, passei por várias provações depois que eu perdi os nenéns. A minha melhor amiga, a que eu considero minha irmã, engravidou. E eu fiquei super feliz, porque ela já tentava há muitos anos e não conseguia. Sim. A maior dificuldade que ela teve foi para me contar que ela estava grávida de gêmeas. Meninas. Uau. Então, assim, fazia pouco tempo que isso tinha acontecido. Ela, inclusive, saía da casa dela de Santos para ficar comigo em casa, com o marido dela, para me ajudar nas tarefas. E a felicidade dela por estar grávida e a dificuldade dela em me contar. Mas aquilo me fez bem. Por difícil que parecesse para ela, porque cognitivamente, não é uma lógica. Então, eu acabei de perder, vejo alguém que tem, por que ela vai ter? É isso? Exatamente. Entendi. Porque isso acontece muito, né? Eu recebo muito testemunho de mulheres dizendo isso, né? Você sabe que hoje eu estava conversando com a minha filha, Aline. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, desafiadora, existem pessoas que vão estender as mãos para nós, pessoas que você nem imagina. Mas quando nós estamos super bem, não são as mesmas pessoas, provavelmente, que vai estar ali para aplaudir. Porque, às vezes, para alguém é desafiador ver o sucesso do outro. Ver o outro conquistando aquilo que, de repente, eu gostaria. E foi muito nobre, então, da sua parte. Você conversou com ela? Sim, a gente tem muito contato e elas são as nossas princesas hoje, né? São as nossas princesas. E o seu marido, como ficou? Meu marido, ele é uma pessoa que ele não quis me demonstrar que ele estava triste. Sim. Né? Ele tentou me passar segurança, força, mas isso uniu muito mais a gente, principalmente depois do hospital, quando eu voltei para casa. Eu percebi o quanto ele tinha necessidade de me abraçar. Ele tinha muito mais sede de me abraçar do que antes. Entendi. A gente deixava algumas coisas passarem, né? O automático. Pela correria da vida. O casamento no piloto automático. Exatamente. A nossa vida mudou. Uau, que lindo. Nossa vida mudou. Aline, eu digo que as crianças, elas vêm com um recadinho de Deus. Porque eles estavam bem pertinho dele, né? E não só os bebês, todos nós viemos com uma missão, com um propósito. E eu digo também que quem vai, por exemplo, o bebê nesse caso, ele veio para cumprir uma missão.
Ele veio para cumprir um propósito. Ele não veio aqui à toa para um sofrimento. Ele veio para trazer alguma coisa que não conseguia imaginar, que a gente não conseguia imaginar antes do nascimento ou da gestação, né? Porque existem mãezinhas que perdem o bebê logo quando já ficou grávida, passa o quarto mês, já perde. Mas existe um propósito dessa vida. Você consegue identificar os propósitos, Guilherme e Gustavo? Consigo. Qual? Quando eu voltei a trabalhar também, uma colega de trabalho ficou grávida, ela também não conseguia engravidar, engravidou de gêmeos. Era como se a Começou... fertilidade Exatamente. estava exalando por você. Então, por onde você passava, as grávidas de gêmeas aconteciam. E ela precisou se afastar, Uhum. porque foi uma gestação de alto risco. E ela é preocupada com o emprego dela. E eu fui o suporte dela. Eu falei, se afaste. Você tem 2 vidas. Assim como ela, passaram-se muitos pacientes no meu caminho. Eu não sei te contar quantos pacientes. Foram muitos pacientes. Até hoje. Uau. Passam muitos. Então, assim, aquela coisa até de colegas mesmo falar assim para mim, nossa, como você é forte. Na verdade, eu acredito que o meu propósito seja ajudar o próximo. E para ajudar o próximo, você precisa estar determinada. Exatamente. Uma mulher determinada a cumprir o seu propósito. E nesse momento, para você não cair numa depressão, numa tristeza, era a sua filha, era o seu marido e você mesma. Era o recomeçar, né? Era o recomeçar. O cair e o levantar. Foi o tatame. O tatame. Passei pelo tatame. A vida te jogou no tatame. Me jogou. E me diga uma coisa, como que é esse recomeçar? Porque a sua dor não foi uma dor qualquer. Foi uma dor que, segundo estudos, uma das mais desafiadoras de superar, que é a dor de um filho. Então foi do tipo assim, fui jogar no tatame e veio a máquina e tentou me pôr por cima. Mas você, com a força de Deus, você conseguiu se erguer. Me diz, como foi isso? Está sendo, né? Está sendo, olha. Todos os dias. Tá todos sendo. os dias. Nós passamos pelo processo todos os dias. E é preciso a gente colocar isso na nossa cabeça, né? Se dar vontade de chorar, se tiver vontade, Chora. qual o problema disso? Né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você vai sentir saudades. A gente sente a saudade daquilo que não viveu, né? Da expectativa. É normal, é compreensível. Só que eu não deixo isso ser o meu destino. Aline, você falou que você foi na igreja, uma igreja diferente e não continuou. E daí, quando você chegou lá? O culto foi preparado para mim, sem Uau. o pastor me conhecer. O Senhor sabia que eu estaria ali. Naquele dia, a palavra dele que mais fixou na minha cabeça foi levante e ande. Meu Deus. O tempo inteiro, o culto inteiro foi levante e ande. Uau. Então isso, quando quer bater uma tristeza, aquilo vem na minha cabeça, vem no meu ouvido, aquilo deixa eu entrar. Então eu levanto e eu ando. Que show. Aline, e para aquela mulher que está ali do outro lado da tela, e ela está com dor, ela está passando pelo luto, ela se sente jogada no tatame, ela sente que a vida deu uma rasteira e ela não consegue se erguer. E muito provavelmente foi uma perda de um filho. Ou o luto de um marido, que nós já tivemos tantas viúvas, né? E estamos cuidando das viúvas. O que você diria para essa mulher que está ali e ela ainda se vê sem força para se erguer? Levante e ande. Tudo na vida tem um propósito e o Senhor sabe qual é o seu propósito. Não deixe aquela outra voz entrar na sua cabeça e fazer você andar por ela. Não. Alcance o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus. E o que Jesus quer? Que nós ajudemos os próximos, não é verdade? Exatamente. Que a gente seja amor. Exatamente, que lindo isso, Aline. E como que foi voltar ao trabalho, lidar com as pessoas? Eu fui muito bem acolhida. Aham. Eu só tenho que agradecer toda a empresa, eu fui muito bem acolhida. Eu era chefe de unidade, eles deixaram uma outra pessoa para me ajudar. O Fernando, ele foi fantástico. Fantástico, fantástico. Só tenho a agradecer. O Fernando, ele é evangélico. Por muitas vezes
eu falei assim para ele, na minha primeira semana, eu falei, eu acho que eu não vou aguentar voltar. Aí ele me abraçava e falava, você vai aguentar, quer orar? Uau, que legal. Então, assim, até isso o Senhor preparou. Tinha muita gente para estar lá comigo, mas o Senhor preparou ele para me ajudar. Certas. E nesse período você já trabalhava com a estética? Eu fiz a pós-graduação em biomedicina estética. Mas Já então você já comecei- tinha outra pós? Tinha gestão em saúde. Meu Deus. Eu me formei em 2008 em biomedicina. Depois de 2 anos eu fiz a gestão em saúde. Depois eu fiz a biomedicina estética. Hoje eu faço MBA em tricologia e tenho muitas certificações na área, inclusive na parte da tricologia, né? Porque eu escolhi. É muito legal você fazer a harmonização num paciente para que ele se sinta melhor. Mas por que eu migro bastante na tricologia? Porque é uma dor. E é uma dor que, se você não for cuidar, entenda isso, a harmonização eu consigo até viver sem. Sim. Mas a tricologia, que é uma parte do meu cabelo... O que é tricologia? Explica para elas ali. Porque às vezes ela não Tricologia vai tratar todo tipo de doença que vem do couro cabeludo, mais conhecido como as calvícies. E principalmente no feminino, no masculino também. Homens e mulheres. Uau. A diferença é que a mulher se cuida mais. Ah, a mulher se cuida mais. A mulher sente mais a dor, né? Entendi. A mulher sente, a mulher se olha no espelho, cabelo é sinal de beleza. Para a mulher, o cabelo é algo que é tão nosso, que quando, né, vê essa situação, parece que não é feminino isso, e não é, né? Exatamente. E de fato não é. Ou a calvície é natural do homem. Não, a calvície é do homem e da mulher. Uau, olha só. Os dois podem se desenvolver. Inclusive hoje, né, a gente passa por períodos de mais estresse, mais oxidação, o estresse em si, ele gera bastante alterações hormonais. Isso que eu ia te perguntar. A depressão, por exemplo. A depressão também. Tudo que vai mexer na nossa parte hormonal pode potencializar aquilo que está lá querendo aparecer, querendo surgir. Entendi. E aí o cabelo começa a cair. Quando é que eu preciso buscar ajuda, Aline, nessa questão da tricologia, falando, né? Eu tenho que observar o tanto de cabelo que tem no ralo. Se você começar a perceber cair mais de 50, 60 fios por dia, e você é muito persistente, o ideal é que já procure ajuda. Não esperar a gente começar a enxergar o couro cabeludo, né? Ter a rarefação. Uau! E aí tem um exame que você faz na clínica, que eu já vi, que é muito legal. Coloca uma câmera no couro cabeludo e ali vai observando a qualidade dos fios e os poros, é isso? Exatamente, se chama tricoscopia. Através da tricoscopia eu consigo identificar tudo que o seu couro cabeludo quer me dizer. Como é que estão os ósseos, como é que está a qualidade, se a gente tem uma inflamação. Né? Nesse período pandêmico a gente encontra bastante inflamação, principalmente no couro cabeludo. E quem teve Covid, o cabelo cai mesmo mais? Não é regra, porque mas eu não os casos tive. Estão bem maiores do que eu esperava. Como ela que cuida de mim, gente, aquela pessoa fazendo consulta ao vivo, né, no programa de TV. Você sabe que eu tive Covid já. Sim. E eu já te mostrei a quantidade de cabelo que caiu. Mas não era por conta do Covid, já é por déficit de ferro. Isso acontece também? Sim, acontece, porque o ferro, ele faz toda a oxigenação do nosso corpo. Inclusive, né, o transporte de vitaminas. A partir do momento que ele cai, imagina, né, o seu corpo ele é tão inteligente que ele vai primeiro para o que é vital para a sua sobrevivência, depois que ele pensa no cabelo. Olha só, então é uma forma do organismo dizer, não vamos gastar energia com esse cabelo, corta o cabelo. Exatamente. Sério, olha que inteligência. E o que é lindo isso, você estudou essa área, né, da parte da estética no momento de muita dor. Sim. Você conseguia assimilar os conteúdos? Conseguia. Eu sou, essa palavra, né, determinação. Eu Uma mulher determinada, ela. Eu sou muito determinada. Um exemplo, a partir do momento que eu falei, eu quero fazer tricologia. Enquanto eu não encontrei as respostas para tudo que eu encontrava na clínica que me procuravam, eu não parei de estudar. Inclusive, até hoje eu não parei de estudar. É isso que eu ia falar. Quando que você parou de estudar, Aline? Que eu não lembro. Então, assim, eu sou bastante determinada. Que legal. Eu gosto bastante. E como que tá hoje a Aline
Aline, nós falamos sobre luto, nós falamos sobre essa superação. E eu sei que você carrega uma unção para consolo. Consolo daquela mãe que passou pela dor do luto. E a mulher, quando olha para a Aline, vê e fala assim, peraí, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Consegue. Eu garanto que consegue. Como que você está hoje, assim, com relação a isso? Você tem vou melhorar a minha pergunta. Quando você caminha, você tem um faro para enxergar aquela mulher que está com dor? Ou elas já sentem isso, eu já posso me chegar nela, porque eu posso falar com ela sobre isso? Como é isso? Lídia, é algo até sobrenatural. Muitas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, não sabem da minha história. Não sabem. E é muito sobrenatural as mensagens que eu recebo. Fizemos uma live, eu e uma amiga, Samara, que também passou pelo luto. Tivemos mais de 100 mulheres na live. Foi sem combinar muita coisa. E a gente conseguiu ver quantas pessoas precisam de ajuda. E eu estou disposta a isso. Eu peço todos os dias para que Deus me capacite e que me ensine a melhor maneira de poder ajudar alguém. Que lindo, Aline. Aline, obrigada mais uma vez por sentar nesta mesa e derramar a unção da fertilidade gemelar. Por derramar tanto amor, porque quando você fala, eu sinto o amor de Deus fluindo sobre você. Amém. Porque é Ele realmente que te ergue todos os dias e continue firme neste propósito. Você é muito, muito especial. Gratidão, Amém. Viu? Eu que agradeço pelo convite. E você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, por entrar no seu lar. Também quero agradecer a cada parceiro que faz parte deste programa. Vocês sabem, né, que sem vocês isso aqui não seria possível. Então, eu te espero no próximo programa. Tchau!